Olá a todos, bem-vindos a mais um Pai da Eva. Hoje eu estou aqui com o Miguel, ele é cientista político, doutorando em ciência política, certo, Miguel? Na Universidade Exatamente. do Minho. E ele vai conversar um pouco com a gente hoje sobre que bicho é esse, do comunismo. Ele vai explicar um pouco para a gente sobre o que é o comunismo, o que isso influencia na nossa vida, um pouco da história e, obviamente, um pouco da curiosidade aqui do nosso lado para fazer algumas perguntas estúpidas para o Miguel. Miguel, bem-vindo. Obrigado, Caio. Obrigado pela oportunidade. É isso, estamos junto. Antes de a gente começar, explica um pouco sobre, o seu projeto. Você é um, digamos assim, um entusiasta da divulgação político-científica em Portugal. Conta um pouco desse trabalho que você faz, Então, só para atualmente, contextualizar. obrigado. Atualmente eu tenho um canal do YouTube onde faço divulgação de ciência política, com viés marxista, com base na minha formação. Eu sou mestre em ciência política pela Escola de Economia e Gestão e agora sou doutorando em ciência política e relações internacionais pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. O que acontece é que, de facto, hoje em dia a ciência política é muito, mas muito elitizada ainda e ao mesmo tempo que é elitizada, às vezes não faz a adequada conceptualização, a adequada explicação de determinados conceitos. Nós hoje em dia temos, para mim, em Portugal, uma ciência política que ainda é muito pobre, e não só é muito pobre, mas divulga pouco aquilo que são as pessoas comuns, aquilo que é o povo. Então, o meu objetivo inicial era precisamente fazer aqui um projeto de democratização desse conhecimento, não é? O que também me deixava um bocadinho chateado é que eu via que no comentário político português havia muita má utilização de conceitos, socialismo, capitalismo, comunismo, etc, etc. E eu pensei, epá, isto tem de acabar, e então mais vale agarrar o boi pelos cornos e fazer isto eu, já que tenho formação para o efeito. No início foi complicado, eu tinha uma página já no YouTube, que era uma página de comédia, só que uma vez eu acabei por fazer um vídeo sobre aquele subsídio que António Costa na altura concedeu de cerca de 150 euros, já não me lembro bem o valor, e acabei por falar do Chega. E esse vídeo teve muito mais visualizações. E eu pensei, pá, estou no mestrado, na altura eu estava ainda a fazer a dissertação de mestrado, a tese, porque é que eu simplesmente não me dedico a falar de uma coisa que eu domino ao invés de ter um podcast sobre nada? E foi assim que nasceu basicamente este projeto de vídeo-ensaios que eu também tenho no Instagram. Eu faço muitas publicações no Instagram. Neste momento, aliás, até tenho mais consistência no Instagram. Não é consistência, mas mais regularidade no Instagram, porque é muito mais fácil fazer um carrossel de 20 slides do que fazer um vídeo, editá-lo, etc. E tu sabes disso porque tu tens um canal no YouTube, sabes o trabalho que dá. Mas isto é sobretudo um projeto de democratização do conhecimento sobre a ciência política. É claro que com um viés marxista, porque toda a gente tem os seus viés, não é? O liberal vai ter um viés liberal, eu tenho um viés marxista, basicamente. É isso, é isso. Isso me fez, lembrar até uma coisa, já pegando isso que você falou. Eu lembro um pouco de como foi a minha trajetória até entender ter esse entendimento que eu tenho hoje, do que é, digamos assim, em resumo, do que são as classes e quais classes eu me encaixo. E por que que eu trago isso? Eu cresci numa favela no Brasil, e eu, quando eu estava na favela e fui, galgando ali minha adolescência, quando eu estava na escola, primeiro assim, e tive um primeiro contato já no ensino médio, com os professores já de história e geografia explicando algumas cenas, eu lembro que foi contado para mim uma organização no Brasil que se chamava, LOC, que era Liga Operária Camponesa, e que eram os gajos que eram, eles se armavam mesmo, eles faziam treinamento, acho até que era com eles, posso estar falando besteira, que eu tinha tipo 16 anos na altura, mas eles faziam treinamentos com IRA e tal, porque no Brasil, pela cena dos latifúndios, os latifundiários expulsavam os camponeses e matavam, e tem imensos casos no Brasil disso. Teve um caso no Acre, agora eu esqueci o nome dele, que mataram porque ele estava também a organizar o sindicato. Teve uma freira americana que morreu também no Brasil, que foi assassinada porque ela também estava a organizar as pessoas contra as injustiças dos latifundiários, né? Não era contra os latifundiários, também é um problema, mas na verdade era contra a ilegalidade dos latifundiários. Então tem diversos casos. Na altura, eu fiquei tipo assim, eu senti uma cena do tipo, aquela cena jovem de tipo assim, é isso, tem que ir pra cima, etc. Quando eu fiquei mais velho,
foi alguns anos depois, sei lá, talvez 4, 5 anos depois, eu me tornei o que a gente chama no Brasil de liberbobo. Não sei se aqui em Portugal tem alguma cena dessa, mas eu comecei a botar problema no Estado, tem que privatizar, eu virei esse gajo, Sim. tá vendo? Instituto Tiveste a tua era Mises, Paulo não, tem que Cogos, ser basicamente. Mises. É isso, é isso. Não, não fui tanto. Eu sei quem é, mas Sim, não sim, fui. sim. Eu não Opa, não, quero. eu gosto. Ontem eu assisti um Reels dele que ele aceitou que pudesse na padaria ter mísseis e é fish. Eu Sim, sim, gosto ele sim, muito sim, fish, sim, sim. mas eu não cheguei a Eu tanto acho muito assim. engraçado. Eu É rio isso, é muito isso. com o Paulo Cogos, acho muito engraçado. Sou o nosso paladino dos anarcocapitalistas. É E verdade. aí foi todo um processo. Quando, através de trabalhos como o seu, eu comecei a consumir, eu sempre tive o hábito de consumir o contraditório, isso sempre eu fiz na minha vida. E quando eu comecei a me aprofundar mais em cenas políticas, começou a surgir, primeiramente no Brasil, essa galera que começou a falar um pouco sobre o comunismo, mas não de uma maneira, engessada, e nem tanto de uma maneira ainda, digamos assim, os órfãos do Muro de Berlim, eu comecei a, tá, deixa eu entender. E aí eu comecei a entender que, tipo assim, qual classe eu faço parte? Não é porque eu tenho uma venda que eu vendo hambúrguer, eu sou um burguês, não é? E aí você começa a entender de que classe faz parte. E isso foi tudo um processo. E eu queria entender, do Miguel um pouco de que tipo de resistência você vê hoje em dia no cenário português. Porque eu olho para Portugal nesse momento com um olhar de estrangeiro, que não conhece Portugal a fundo, mas de alguém que assim, eu no meu trabalho quando estavam a falar sobre reduzir a jornada para, acho que era para 40 horas, alguma coisa assim, diminuir 5 horas semanais, diminuir 4 horas semanais. As pessoas à minha volta ficaram assim, os próprios trabalhadores eram contra. Era tipo assim, não, isso aí. E então, queria E entender um hoje pouco tens do muitos Miguel se trabalhadores que faz são. sentido isso que eu falei e se você pudesse Faz todo trazer um pouco sentido. do que você enxerga em Portugal. Eu acho muito interessante que no Brasil, por exemplo, só para complementar o que estavas a dizer, há hoje em dia muito trabalhador que é contra o fim da escala 6 por 1, por exemplo, que é atualmente um dos temas fraturantes no Brasil, não é? É um dos temas que tem reunido mais manifestações. Eu, por acaso, acompanho muito a política brasileira. É um tema sobre o qual o JONOS, o PCBR, o IAN, a Soberana, a Unidade Popular têm efetivamente mobilizado muito, além de outros movimentos, o próprio MST e o próprio MTST também tiveram envolvidos nas manifestações e assim. Portanto, é muito interessante a forma como depois um trabalhador acaba por não ter consciência de classe e pensar que a escala 6 por 1 ou o fim da escala 6 por 1 o vai prejudicar a ele e não efetivamente a quem vai prejudicar, porque é a burguesia num primeiro momento, mas depois eles também se conseguem ajustar. É assim, eu acho que faz todo sentido o que tu disseste. No caso português, eu não diria que atualmente temos tipo de esquerda tão combativa como neste momento já existe no Brasil. Não obstante, eu acho também que temos de ser justos e falar, por exemplo, daquilo que foi a resistência do Partido Comunista Português durante o Estado Novo. Não é? O Estado Novo primeiro começa como uma ditadura militar em 1926, depois consagra-se como Estado Novo salazarista em 1933. Aliás, o Getúlio Vargas, pelo que se sabe, vai chamar ao seu Estado Novo o Estado Novo por causa do Estado Novo salazarista, e nós temos esse período do Estado Novo até 1974, acaba com o 25 de Abril de 1974, e durante esse período nós temos muitos comunistas que fazem resistência e são basicamente perseguidos pela nossa política, a PIDE-DGS, acontece de tudo, são torturados, desde tortura do sono até arrancar unhas, enfim, todos os métodos da polícia política. E em Portugal chega mesmo a haver, não em Portugal, mas fora do território, nos territórios ultramarinos, chega a haver mesmo um campo de concentração, que é o campo de concentração do Tarrafal. E então muitos comunistas, inclusive o secretário-geral do Partido Comunista Português, foram lá parar. Então nós temos uma história de resistência. Hoje em dia
A resistência faz de uma maneira que é um pouco mais institucional, não vou mentir. Acho que o Brasil, até pelo facto de ter sido periferia do capitalismo durante muito tempo, tem um histórico de combate e de efervescência popular muito maior, que é muito próprio da América Latina. Em Portugal, hoje em dia, temos movimentos que eu considero avançados e que estão a fazer um trabalho espetacular nos bairros em Lisboa, como por exemplo o Vida Justa. Acho que é muito importante enfatizar. Há muito potencial de efervescência popular neste momento, mas de facto não acontece nos mesmos moldes que acontece no Brasil, e eu sou daquelas pessoas, tendo em conta aquilo que é a minha proximidade com os youtubers brasileiros, como o João Carvalho e a Neves e assim, acho que Portugal tem muita coisa a aprender com o Brasil neste momento, mesmo no que diz respeito ao chamado web comunismo, se assim lhe quiser chamar, percebes? Sim, sim, percebo. O Miguel falou uma cena que também eu vou puxando ganchos aqui na minha mente. Ontem eu assisti um vídeo, por acaso até do Ian Neves, sobre o Plínio Salgado, e ele era o gajo que tinha digamos assim, uma espécie de partido nazista no Brasil. Não é partido A nazista, era um ação partido fascista, né? fascista, sim, a E, ação e integralista ele brasileira, sim. isso. E ele veio se refugiar aqui em Portugal quando ele rompeu Sim, com o Vargas, né? Porque o Vargas flertou com eles para se eleger, mas quando se elegeu, falou: Ó, vai a sua vidinha, que isso aí para mim é maluquice. Por exato. isso que pessoas até associam o Vargas um pouco essa dualidade, né? Ele flertou com o fascismo, mas ele se aliou com os Estados Unidos na guerra. O Vargas, ele era político. É talvez como vocês têm o Sócrates hoje em dia, né? O cara Sim, o sim, político que é famoso por saber fazer malabarismos. E pronto, só tom de curiosidade, isso do Plínio Salgado sim. eu assisti ontem. E você também falou sobre de Portugal, e eu lembro que eu sempre assim, eu sempre tive eu sempre procurei entender o que estava acontecendo na sociedade. E a política é uma das principais formas, né? São política e economia é algo que eu gosto bastante de por conta própria, consumir conteúdos, ler sobre, etc. E me causou um certo estranhamento quando eu cheguei aqui cá em Portugal e eu ia puxar assuntos com a malta, assim, do dia a dia do trabalho, e eu cheguei por uma cidade, eu não cheguei pelo Porto, eu cheguei em Portugal por Oliveira de Azemés, que é uma cidade, já, digamos assim, do mais interiorana de Portugal. E eu perguntava cenas do tipo, sobre política, sobre economia, e não era que as pessoas não sabiam, não era isso, eles até sabiam, mas ninguém estava nem aí, tá a ver? Então isso foi o primeiro sentimento que eu tive. E aí eu comecei a perceber, principalmente quando eu vi o movimento do Chega, que eu tenho a impressão, eu não sei se o Miguel concorda comigo, isso é uma impressão minha, de que Trata-me por tu, por as favor. coisas. Hã? Trata-me por tu, por favor. Que quando, quando a gente. Eu ainda não. Eu tô aqui há 8 anos, mas às vezes eu, eu esqueço. Mas ok. Não, Quando tu olha para o Brasil, eu consigo entender que os movimentos que acontecem no Brasil, passado tempo, às vezes 2 anos, às vezes menos, com a internet isso vai acontecer mais rápido, começam a acontecer cá em Portugal. Eu não sei se o Miguel sente isso, sobre dois movimentos específicos. Sobre ter o surgimento do bolsonarismo no Brasil e depois aqui o Chega, que veio, foi o movimento depois, mas na mesma onda, no mesmo discurso, mesma coisa, e agora também no movimento comunista, que é no Brasil se levantaram vozes, e aqui em Portugal também eu vi agora, e conheci o Miguel também através da sua divulgação política, de que eu vi, ok, os gajos também estão a se contrapor, porque quando você olha, igual o Miguel falou, que agora é um momento de captar a atenção das pessoas. Por quê? Porque a gente está num momento de crise, o capitalismo sempre tem crise, blá blá blá, a gente sabe dessa história toda aí do tio Marx. O capitalismo tem as crises. E agora que a gente está num momento de crise, as pessoas estão a procurar culpados, porque é isso, as pessoas não são obrigadas a saber de tudo. E o que é apresentado para elas, o culpado, vão se arrumar um bode expiatório. No caso do Brasil foi o PT, no caso do Brasil foi a Dilma e etc. E aqui em Portugal são os imigrantes, no caso, nesse momento, que estão a fazer isso.
E essa malta, essas mentes estão sendo cooptadas somente para a direita. Então, eu acho que é muito importante esse trabalho, Miguel, que vocês fazem, de alertar as pessoas que também é outro lado. Porque eu acho que o principal aqui é que as pessoas possam escolher. No fim das contas, o que eu defendo é isso, tá? Que as pessoas não possam escolher e entender a verdade. Só que quando essas mensagens não chegam, elas ficam só olhando para um lado. Isso é uma besteira ou você também viu isso em Portugal, esse movimento, e também enxerga essa oportunidade da disputa das mentes nesse momento, porque as pessoas estão insatisfeitas com o atual momento político? Olha, só uma pequena adenda. Eu estava a dizer trata-me por tu, mas o que estava a dizer no fundo era trata-me com o mínimo de formalidade possível, pá, porque não é preciso formalidade. É só isso, é só isso, é só isso. Olha, sim, eu vou dizer a verdade. Eu acho que o que tu disseste é muito acertado, ok? Acho mesmo que é muito acertado, porque nós em Portugal já tínhamos uma direita que muitas vezes estava ali dentro de alguns partidos, como o Partido Social Democrata e o CDS-PP, dois partidos que às vezes albergavam aqui malta a que vão chamar mais radicais ou vão chamar mais extremos, enfim, não quero estar aqui a discutir, mas malta que estava mais radicalizada para a direita, mas como não havia uma alternativa, e a alternativa depois vai surgir no Chega, estavam lá. O próprio André Ventura estava num desses partidos. O André Ventura era um elemento do Partido Social Democrata. Só para que quem está a ver no Brasil perceba, o Partido Social Democrata é qualquer coisa como um PSDB no Brasil. E depois nós temos o Partido Socialista, e eu diria que o Partido Socialista representou de alguma forma um papel histórico semelhante ao do PT, ainda que eu acho que o PS está mais rebaixado em termos daquilo que é uma política de esquerda do que o PT, sabendo que o PT também já tem se aproximado cada vez mais daquilo que é a ortodoxia Eu acho que o neoliberal e assim. PT, eu acho que o PT se aproximou mais do PS, porque o PT começa com uma política de bases e mobilização social muito forte, Exatamente. mas depois se tornou PS. Depois tornou-se o PS, sim. Eu diria que o PT hoje em dia é um PS. É. A única diferença é que o PS não tem uma figura aglutinadora como o Lula. Acho que sim. O Jones Manuel costuma dizer que um dia quer debater com alguém de direita que saiba e que tenha conhecimento, e ele diz no Flow que quer debater com o Fernando Haddad. Eu vi. Eu ri muito, eu ri muito, mas eu tendo a concordar com ele, eu tendo a concordar com ele. Pronto, o PS serve o papel histórico do PT, mais ou menos, mais coisa menos coisa, não é? E depois o PSDB é muito parecido com aquilo que é o nosso PSD. E no PSD havia um indivíduo que era o André Ventura, e o André Ventura criou o Chega como um movimento interno ao PSD, como um movimento que realmente pretendia disputar o PSD. Quando ele viu que não tinha apoio para tornar aquilo um movimento interno que podia mudar o PSD, ele criou o Chega como partido. Mas o Chega começa por ser um movimento dentro do PSD. Eu acho que às vezes as pessoas esquecem-se um bocadinho disso. E isso é muito importante, porquê? Porque assim, tentativas de fazer algo como o Chega está a fazer ao longo da história portuguesa, nós, por exemplo, o PNR, que hoje em dia se chama ERG, chamava-se o Partido Nacional Renovador. O PNR, na altura, era dirigido por um líder que era o José Pinto Coelho, só que o José Pinto Coelho não só não tinha tanto conhecimento como o André Ventura, como também não era um indivíduo tão carismático. Saído do CDS, nós também tivemos o antigo líder, que era o Manuel Monteiro. O CDS, portanto, uma direita conservadora. O Manuel Monteiro cria o Nova Democracia, e o Nova Democracia também foi um protótipo daquilo que viria a ser o Chega. Até porque, até porque o redator do programa do Nova Democracia nas eleições acaba por fazer copy-paste, por copiar esse programa para o programa eleitoral do Chega em 2019. O Diogo Pacheco de Amorim era um membro do CDS, também fez parte de uma rede que cometeu atentados em 1975, durante o verão quente após o 25 de Abril, não é? Que é o MDLP. O Diogo Pacheco de Amorim acompanhou muito o percurso político do Manuel Monteiro, ajudou-o a fundar a Nova Democracia, escrevendo o programa ideológico e o programa eleitoral, e agora, mais tarde, vai escrever o programa eleitoral do Chega em 2019, que era basicamente uma cola do programa do Nova Democracia. Então, tu dizes-me assim, de facto havia tentativas, mas Miguel, porquê é que essas tentativas não funcionavam? E aí entra o que tu mencionaste, que é o cenário internacional. Não haveria Bolsonaro, no meu entender, sem Donald Trump. Da mesma maneira que não haveria Bolsonaro sem Donald Trump, não haveria André Ventura sem Donald Trump e Bolsonaro.
Ou seja, o que é que o Donald Trump fez? O Donald Trump começa a criar aqui um clima de normalização de certos temas que eram tabus. Com essa normalização, abre espaço para que em outros países, porque estamos a falar do centro imperial dos Estados Unidos, abre espaço para que em outros países certas conversas que não se estavam a ter comecem a ter-se. Então, partidos como o Chega, se calhar em 2005, em Portugal, não teriam grande hipótese. Mas em 2019 tiveram, porque já havia um clima internacional completamente diferente. Então, isso é muito importante. E o caso do Bolsonaro também é muito importante, porque nós não podemos esquecer que em Portugal nós temos uma diáspora brasileira muito grande. E essa diáspora brasileira tem muito contactos com os portugueses. E eu noto que vieram muitos brasileiros bolsonaristas para Portugal. Muitos brasileiros que se identificavam com o pensamento bolsonarista. E depois mais as igrejas evangélicas que também existem em Portugal, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus é muito presente em Portugal. Isso também ajudou a criar aqui um caldo para que realmente pudesse haver um crescimento do Chega. E, aliás, hoje sabemos que há a ligação do Chega com essas igrejas evangélicas e assim. E atenção, nada contra a fé das pessoas, nada contra a fé das pessoas. Eu próprio, durante 19 anos da minha vida, fui testemunha de Jeová. Eu li a Bíblia de trás para a frente, de frente para trás, mas eu acho que quando essas igrejas acabam por ter aqui um papel de politização e de radicalização das pessoas para a direita e para a sua vertente mais extrema, ou para as suas vertentes mais radicais, como quiser chamar, depois podemos falar sobre essa diferença, acho que se torna um problema. E isso aconteceu. Então eu acho que sim, Portugal teve momento que realmente nós criámos o nosso Bolsonaro português, que é André Ventura. Ainda que eu não acho, eu acho o André Ventura mais perigoso que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, na minha opinião, um, perdoa uma expressão, é um bocado pateta. O Bolsonaro é um pouco pateta. O Bolsonaro epá, É o nosso Mussolini à brasileira, Miguel. O Brasil é assim. é, mas eu não diria isso. A direita tem muita gente competente no Brasil. A única questão é que o Bolsonaro conseguiu ter aquela face de tiozão do churrasco e criar aquela proximidade com o povo da Armínia e não sei o quê, isso aí é comunismo! E pronto, enfim. É Enfim, isso, é isso. Bela imitação. obrigado, obrigado, obrigado. E então é isso, acho que o Bolsonaro é o Ventura brasileiro, é da mesma maneira que o Ventura é o Bolsonaro português. A única questão é que o André Ventura, eu sinto que ele é muito mais consciente do que está a fazer, ao passo que o Bolsonaro era o boneco daquilo que era a burguesia que estava a apostar nele, e também do setor militar, etc, etc. O André Ventura também o é, mas de uma maneira mais consciente, é por isso que eu acho mais perigoso até do que o próprio Bolsonaro. Sim, sim, e faz total sentido. O Bolsonaro, por acaso, eu até também assisti uma cena que mencionou ele ontem. O Bolsonaro, na verdade, ele era um gajo que desde a década de 90 ele estava nessa posição. Então, assim, não foi o Bolsonaro que andou maliciosamente para ocupar esse espaço. Ele estava lá. Quando a opinião pública foi se voltando para essa direção, ele estava lá e foi ganhando mais voz, porque eram mais pessoas a ouvi-lo e etc. Então, ele tem essa. Mas o Bolsonaro é isso. Ele na verdade, o que ele pensa, assim, acho que é mais nele próprio. Ele não tem um projeto de poder. Ele pensa nele e na família dele. Obviamente que eu acho que a questão dele de presidente, etc., é muito mais um status do que um plano de poder a longo prazo ou da criação de um novo sistema político, coisas nesse sentido. Já o André Ventura, como tu dizes, é o contrário. Ele é isso. Ele chegando ao poder, ele pensa realmente em fazer mudanças estruturais e ele pensa em fazer mudanças que vão impactar Portugal a longo prazo. As coisas que ele fala, é como diz, ele é bastante pragmático, ele tem um plano em mente, ele não vai conforme o vento leve. Não, ele sabe o que quer. Eu noto um pouco isso também, e acho que é mais perigoso, porque no Brasil, apesar de nós termos um país muito racista e preconceituoso, no Brasil, eu pode ser uma afirmação tola aqui, mas eu acho que no Brasil, no- na hora de virar a chave, eu ainda acho que tem uma resistência contra uma violência propriamente dita. Já que na Europa eu vejo muito mais esse histórico de violência, de que se chegar um momento onde tem que ter porrada, onde tem que expulsar, onde tem que
eu vejo que aqui na Europa, e pode ser uma visão errada minha, há um terreno mais favorável a esse tipo de ação. Não sei se o Miguel Sim. também enxerga isso ou não. Há exceções à regra, obviamente. Sim, sim, Deixa-me ver que isto por exemplo oi? Caíram-me os fones, tudo desculpa. bem. Mas obviamente tudo bem, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é, obviamente, quando eu digo Europa, eu estou a generalizar bastante, né. O Brasil tem essa capacidade de enfrentamento, tem essa capacidade de partir para cima, tem as massas populares, também porque, lá está, eu acho que há aqui alguns elementos que é o facto de raça e classe terem aqui uma interseção muito grande no Brasil, o facto de as pessoas saberem que, por exemplo, uma PM entra numa favela e entra logo a atirar para matar, muitas vezes, então as pessoas também percebem que há uma necessidade de se defenderem e não têm essa, como é que eu ia dizer, essa ilusão da institucionalidade que nós às vezes na Europa temos. Porque repara, nós na Europa temos a ilusão da institucionalidade dentro daquilo que é o nosso próprio país e depois ainda temos as instituições da União Europeia que dão aqui todo um véu de urbanidade, de educação, estás a ver, que nos faz pensar que, epá, não, atenção, isto está tudo controlado. Calma, nós vamos lá pelas instituições, nós vamos lá, não é preciso lutar, basta fazer petições. É como se costuma dizer, o João Dá Carvalho dá a costuma dizer República assim: Tcheca dá a República Tcheca pra ele que ele vai ficar quieto. é isso, é aquela coisa o João Carvalho costuma dizer que a revolução não vai vir com uma petição feita na internet. É isso, é isso, é isso. Mas eu acho que em Portugal há pessoas que ainda acham que esses atos, que às vezes acabam por ser muito performativos, são verdadeiramente revolucionários. Então, sim, Portugal acho que está muito, mas muito incapaz neste momento de lidar com essa ascensão e até uma ascensão violenta, porque depois nós temos de reparar uma coisa: é que Caio, o Chega não é a coisa mais à direita que existe. Da mesma maneira que o bolsonarismo acabava por deixar entrar com ele pessoas que eram assumidamente nazistas e que usavam suásticas e assim, o Chega faz exatamente a mesma coisa. Nós temos movimentos à direita do Chega, como o movimento de Reconquista. E o movimento de Reconquista é um movimento de rapazes, de miúdos, de jovens, nos 20 e tal anos, às vezes nem aos 20 anos chegam, que de facto basicamente são fascistas assumidos, compreendes? São defensores verdadeiramente de terceira via assumidos. Então é perigoso. Isto é uma coisa mesmo muito perigosa, porque o que o Chega está a fazer é abrir espaço para esses movimentos e depois também para movimentos violentos, como o 1143, como tu já deves ter ouvido falar, como aquela malta toda que anda de cabeça rapada. Eu não posso falar muito porque eu sou careca, mas não é por opção. Mas é isso. Então o Chega está a abrir porta a esses gajos estão a perder o medo, esses gajos vêm para a rua e começam a bater em gente se for preciso, e a esquerda não sabe o que fazer. A esquerda portuguesa não sabe o que fazer. É claro que eles também são, às vezes, cobardes e só andam em grupos, mas de qualquer das maneiras, nós temos de levar em consideração que já na década de 90 eles mataram um rapaz negro, o Alcino Monteiro. Então temos de. A esquerda não está preparada para aquilo que está a desenvolver-se. Isso eu concordo absolutamente contigo. Eu vou descrever um cenário para você do que aconteceu no Brasil até o momento de que a gente hoje tem, pessoas abertamente falando de eugenia, não é, eu acho que não é eugenia a palavra. Eugenia é aquela cena de porque no Brasil teve uma cena antigamente que eles queriam clarear o Brasil, que era tipo: "Vamos reproduzir só os brancos e". É uma tentativa, era, É, era branquear a pronto. cor brasileira, eu Isso. sei esse projeto. Teve e tem gente a defender isso, tipo, hoje. E tipo assim, com público grande. Então assim, como é que foi esse movimento no Brasil? O Brasil passou por uma ditadura militar, 64, terminou lá em 85, 6, já não lembro. Mas pronto, em meados lá dos anos 80, então ficou feio falar que era de direita. Essa malta que ficou órfã lá do Plínio Salgado, lá daquela época, porque o Plínio Salgado ele morreu em 75 e ele entrou no governo militar da ditadura, ele estava no Arena, que era um partido do governo militar, e há diversos relatos, né, relatos históricos, dele falando que a ditadura era branda, que era para matar mais, era para, entendeu? E aí vem vindo os órfãos dessa ditadura. Quando teve a abertura, a anistia e voltou, que foi até o surgimento e o grande crescimento do PT,
era meio feio você falar que era direita. Então, primeiramente, assim como você falou do PS, no PSDB, aquela malta que era de direita foi se juntar num canto. Então, eles foram um pouco pro PSDB, porque não era tão à esquerda quanto o PT. Tinha o Prona, que era do Enéas, mas era visto de forma caricaturada, assim, esse gajo maluco falando essas coisas. E outras pessoas, e o que que aconteceu? Surgiu um movimento no Brasil que se chama Centrão. Como era vergonhoso você falar que era direita, eles, não, nós somos de centro. Então Centro, surgiu sim. uma cena no Brasil que é o Centrão. Anos 90, anos 2000, vem vindo, etc. Cada vez mais, por conta dos discursos e da normalização e do tempo a passar, essa malta que se abrigou debaixo de outros guarda-chuvas por conveniência ou por vergonha, passaram a colocar as patinhas de fora, a aumentar o discurso, a puxar o limite do discurso para ver até onde ia e etc. E hoje nós temos, por exemplo, esse resumidamente bastante aí 30 anos, hoje nós temos 30 não, 40 anos. Nós temos no Brasil, acho que hoje abertamente diz e tem público e tem seguidores que tem que reproduzir em brancos, que não sei o quê, que o branco é raça superior, questão de arianismo, discurso aberto, sem nenhum tipo de punição, e eu não digo nem a punição, porque a justiça é um pouco lenta, provavelmente ele vai responder. Isso eu não tenho dúvida, porque a gente sabe que vai. Só que isso, para mim, o que me preocupa é, ele falar isso abertamente, sem nenhum problema, e mais que isso tem gente a ouvir e a seguir esse discurso. É aqui que é a ferida, tá a ver? Porque se é um gajo maluco falando numa esquina, no pior Exato. das Um doidinho do hipóteses, bairro. esse ser aí, ele vai ser um pouco falando pra ninguém. Mas não. É. Tem gente a seguir, a ouvir e a pôr em prática esse discurso. Essa leitura que eu fiz resumida é um pouco do movimento que eu vi acontecer no Brasil. Você acha que esse movimento também que você falou do Chega e desses outros, dessas outras, eu não sei se são partidos ou são grupos, que agora estão começando a sair debaixo do guarda-chuvas de outras coisas. Você acha que é também um movimento que está acontecendo em Portugal? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso acontece sempre. Isso acontece sempre. Sempre que há aqui uma avalanche destes partidos, que se vão chamar os partidos populistas, eu chamo-lhes partidos populistas reacionários, o que é facto é que depois movimentos que estão ali nas margens, não é? Nas franjas, muitas vezes constituídos pelos chamados doidinhos de bairro, como tu mencionaste, acabam por também vir à luz. Porque lá está, eu não gosto muito de usar este conceito porque acho que às vezes ele é usado de uma forma um pouco inadequada. A chamada janela de Overton, não é? A janela está-se a mover cada vez mais para a direita. E a partir do momento que se move cada vez mais para a direita, isso significa que o que está nas margens aproxima-se cada vez mais do centro. Então o discurso que há 10 anos era completamente repulsivo, que é esse discurso da Reconquista, do 1143, hoje em dia torna-se um discurso, olha, é mau, mas a esquerda também fala em socializar os meios de produção, como se fosse a mesma coisa. E isso é até bom pro Chega, porque aí quem olha de fora fala: o Chega na verdade não é tão radical. É isso, é isso, é isso. Eu tenho um amigo que nós estamos sempre a dizer, daqui a nada ele chega, vai ser de esquerda. Vai ser considerado de esquerda. Da maneira que isto está a movimentar para a direita, o Chega vai ser considerado partido progressista. Daqui a nada o Chega Uma vai outra ser um novo palavra bloco de esquerda, ou que PCP. Uma outra palavra que eu vi ontem para isso, por acaso ontem, porque ontem como eu ia conversar, não foi nem por conta que eu ia conversar contigo, é porque pipocou na minha timeline do YouTube os vídeos dele, e era um vídeo recente, mas ele usou uma palavra, o Ian, ele usou uma palavra que foi o Zeitgeist, que é essa O janela Zeitgeist, sim, Zeitgeist, é também um pouco disso, né? sim, Porque ele fala por exemplo, o Enéas, esse gajo que eu falei, que é quando tem a reabertura, ele só não estava no Zeitgeist. Assim como o exatamente, Plínio Salgado, exatamente. que era o fascista brasileiro, ele só. O que que ele fez ele perder? Foi que o Brasil se aliou. Se o Brasil se aliou com os Estados Unidos e se aliou aos aliados e a União Soviética contra os nazistas e os fascistas, não fazia sentido um partido no Brasil defender isso. Então ele não teve o Zeitgeist. Mas antes do Brasil se aliar, ele estava aumentando, a juntar gente, o movimento dele estava a crescer. Então é realmente isso.
é engraçado quando você olha para a história, quando a gente tenta rotular esquerda ou direita, eu não gosto nem muito de fazer isso, porque primeiro que isso depende de onde você está, a esquerda ou direita no Brasil, em Portugal, e na Alemanha, e em um país de África ou na Ásia, dependendo de onde você estiver, vai ser diferente o que que é esquerda ou direita dentro daquela sociedade, se você quiser rotular com esse contexto de esquerda ou direita. As coisas são muito mais complexas e mudam, as percepções mudam. E eu acho que a gente volta aqui um pouco. Eu não sei se isso é de Marx ou é de Lenin e tal, que ele fala que é muito isso. Não importa essas questões na prática, esquerda e direita. O que importa é a disputa da mente, é você disputar as mentes das pessoas, né? Se a gente ficar também nessa questão que é um discurso muito do Chega, do Bolsonaro e tal, que é rótulo. Pá, você é isso, então é isso. Você não acredita nisso, então você é esquerda. Se você é esquerda, você é comunista. Se você é comunista, você é contra a igreja. E Exato. já coloca aquilo naquele balaio todo, né? Tem um pouco disso também. Sim. Essa questão de disputar corações e mentes, disputar mentes, é uma coisa que, por exemplo, o Lenin fala no Que Fazer, problemas candentes do movimento, que é o Lenin a explicar efetivamente o que é que deve fazer, qual é que será a construção do movimento revolucionário. Ele acredita muito na forma partido, naquilo que é o partido de vanguarda. Ele vai explicar o que é o partido de vanguarda nessa obra, o que fazer. Depois há outros apêndices que ele explica outras Sim, coisas sim. relativamente à forma de partido que ele defende e assim. Eu acho que, é assim, se nós formos para os Estados Unidos, os conceitos de esquerda e direita para eles são completamente diferentes, não é? Tendo em consideração que os Estados Unidos são um centro imperial e que o Partido Republicano e o Partido Democrata são basicamente direitas, só que direitas um bocado diferentes, embora sejam financiados pelos mesmos. eh, A esquerda americana é a que É mais direita faz aqui. guerra, né? Sim, a chamada esquerda, a esquerda do bipartidarismo americano, sim, porque existe lá a verdadeira esquerda, é altamente. Nós não nos podemos esquecer que, por exemplo, aquele massacre que há na Indonésia acontece durante a vigência da governação do Lyndon Johnson, que foi o substituto, não é? Era o vice-presidente do Kennedy, não é? Então, a mesma coisa com o golpe militar no Brasil, não foi com o Nixon, foi precisamente com o Lyndon Johnson, e como hoje nós sabemos, teve muito apoio dos Estados Unidos, esse golpe militar no Brasil de 64, e pronto, enfim, nós sabemos que de facto a política externa dos democratas não é uma política externa amigável, é por isso que eu costumo dizer que aquilo é um único partido com duas faces, o Partido Republicano e o Partido Democrata. Assim, eu gosto de simplificar as coisas para as pessoas porque se nós formos para cada país, eles vão considerar esquerda e direita, dependendo de como estiver o espectro partidário, coisas diferentes. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito assim. Se um partido realmente tiver uma tendência mais para a direita, como é o caso dos Estados Unidos, alguém que defenda a existência de, sei lá, um sistema de saúde público, lá vai ser chamado um comunista. Que é uma Exato. coisa absoluta. É um social-democrata, mas lá vai ser chamado um comunista. E então eu gosto de explicar que a esquerda e a direita tem que ver com esta noção de ser ou não a favor do status quo vigente. E isto vem genuinamente da Revolução Francesa. É Sim, estar sim, ou sim. não a favor daquilo que é o status quo vigente. Mas também importa definir aquilo que é o status quo. Importa definir aquilo que é o estado das coisas. O que é o estado das coisas? O estado das coisas não existe sem a sua base. E a sua base é o modo de produção capitalista. É o facto de nós termos a propriedade privada dos meios de produção, ou seja, é o facto de, por exemplo, as fábricas, as terras agricultáveis, no fundo, tudo o que nos permite produzir os bens que consumimos, estão nas mãos de proprietários privados, não é? De proprietários particulares. É claro que hoje em dia nós temos os fenómenos das sociedades anónimas, etc., mas não temos, lá está, a coletivização dos meios de produção, não temos cada trabalhador a ser proprietário como ao do lado de um meio de produção, do mesmo meio de produção. Não temos esta propriedade coletiva dos meios de produção. Então, essa base do capitalismo, que é a propriedade privada dos meios de produção, o trabalho assalariado, não é? Esta exploração do trabalho assalariado e também, lá está, a produção das mercadorias, é a base. E quem pretende efetivamente alterar esse sistema, pela raiz, pela base, pela infraestrutura, é a esquerda. Ao passo que quem pretende preservar este modo de produção tal como ele está, é a direita deste Zeitgeist. O Zeitgeist é, no fundo, o espírito da época. O espírito da época é basicamente o termo que é utilizado para dizer Zeitgeist, para explicar o Zeitgeist em português. Ora, Eu acho que você eu explicou muito concordo bem, mas contigo. deixa eu só pegar isso para não, porque você vai avançar, mas é algo que eu queria que
que trazer aqui para a luz, porque como eu comentei com o Miguel, eu consumo dos dois lados. O que os conservadores vão dizer, e aí eu já não, e o conservador, por norma, vai ser a direita, é que eles não são contra as mudanças, eles só são a favor de mudanças lentas. Já a esquerda, ela é revolucionária. Então, eles argumentam isso. Então, o que eles argumentam o que eu tô falando é a palavra deles, ok, Miguel? O que eles Sim, sim, argumentam não, não, eu compreendo o que estás nós a não dizer. somos a favor nós não somos contra as melhorias e que as coisas mudem. Nós só queremos que isso seja visto devagar e etc. Nós não queremos uma Sim. revolução. E aí começa aquela discussão toda que não vai a lugar nenhum. Após a Revolução Francesa, e com o surgimento do movimento conservador, vai haver uma discussão que é: o que é que poderia ter sido feito para preservar o antigo regime? Então, lá está, estamos a falar dos conservadores clássicos, não estamos a falar do fenómeno neoconservador completamente despirocado, perdão uma expressão, quer nos Estados Unidos, quer depois o seu transporte para outros países, que hoje em dia o fenómeno neoconservador é completamente viroleiro das ideias, aliás, aceitou o neoliberalismo e assim. Os conservadores clássicos entenderam que era necessário aceitar algumas mudanças e aceitar algumas concessões para efetivamente evitar que novas rupturas como a Revolução Francesa ocorressem. Porque, de facto, esta mentalidade conservadora vai partir de um pressuposto que é: se nós estivéssemos a viver no antigo regime, que tipo de mudanças é que nós podíamos ter aceito para preservar aquilo que era a base? E no fundo é isso. Os conservadores não pretendem a alteração atualmente daquilo que é o modo de produção capitalista, pretendem algumas mudanças, sim, que consigam garantir que não haja a explosão social necessária para dar origem a uma revolução. Ao passo que a esquerda compreende que a verdadeira mudança só se faz através da estrutura e faz-se através da superação do modo de produção capitalista, ou seja, lá está, de uma revolução, através da tomada do poder do Estado pelos trabalhadores e a instituição de um Estado proletário, para depois, efetivamente, criar aqui um fenómeno de socialização dos meios de produção, de coletivização dos meios de produção. Não é para socializar o teu Monza, ou o teu Jeep Renegade, ou o teu Fiat Uno, não, é para socializar aqueles meios que nos permitem produzir os bens que nós consumimos e trabalharmos todos neles enquanto trabalhadores, claro. Eu tenho falando agora bem carioquês, não é nem português do Brasil, muito carioquês. Eu tenho uma marola, umas ideias assim que eu fico, que é, eu olho para trás na história da humanidade e vejo que, de certo momento, o poder se concentrou. Então, sei lá, se a gente voltar, vou dar exemplos práticos aqui só para não dar muitas voltas. Se a gente for para o Egito antigo, era o faraó que dominava aquilo tudo, e aí tinha a Babilônia e os outros reinos, e na Grécia e tal. Então, teve todos os reis e o Império Romano e toda aquela coisa. Era tudo muito concentrado, o poder era muito concentrado, as pessoas eram vassalas. Então, eu parto do princípio que as pessoas não tinham liberdade, é esse que é o conceito. Conforme a história foi avançando, quanto mais liberdade as pessoas foram alcançando, mais essa desigualdade foi diminuindo. E o que eu quero dizer? Quando cai o Império Romano e vem o feudalismo, e a Idade Média, aquele poder fragmentado fez com que, minimamente, uma ascensão das pessoas que eram escravas e tudo mais, elas começaram a ter uma forma de vassalagem pouco menos, como é que eu vou dizer? Era uma forma de vassalagem ainda, mas era um pouco menos forte, menos ríspida, começaram a conquistar certos direitos. Aí tem a questão da igreja trazendo, pronto, as questões que trouxeram, e as inquisições. Isso foi avançando. Aí eu vou dar um salto para a Revolução Francesa, Revolução Burguesa, onde também isso aconteceu, ou seja, havia ali a figura do rei, o poderoso que ditava tudo. A partir do momento que houve aquela ruptura, através de uma revolução, e tudo que eu quero dizer é que tudo isso foi através de luta e revolução. Através dessa revolução, o poder do rei foi fragmentado. Por que que a revolução? Porque quem está no poder, e é como eu enxergo hoje, quem está no poder hoje não vai querer largar o poder. Então, na Revolução Francesa, você chegar pro rei e falar assim, ó, amanhã você bota sua coroa no bolso e vai embora. Ele não vai. Assim como vão Ele não ter vai dizer: está pessoas aqui a que se chave, olha, a casa de banho é no segundo é andar, isso. não vai ser assim. A não ser e assim, quando essas monarquias foram formadas,
como eles eram o detentor do poder, toda a estrutura era montada para mantê-los no poder. A força estava do Exatamente. lado deles, a vou simplificar, a institucionalização foi feita para mantê-los no poder. Quando Claro. isso foi rompido, chegou uma nova classe que falou: "Não, agora quem manda aqui é nós, tá tomado, pá, vamos aqui, tchau rei, quem manda é nós". Quando essa classe burguesa chega ao poder e passa aquele começo ali da revolução, depois vem Napoleão, depois sai Napoleão e se estabiliza uma classe burguesa, aqui agora eu tô falando de Europa, aqui na Europa, e eles começam a os reis que cá estavam, é como você falou: "Não, pode mandar aí, eu fico, tá aí o rei da Inglaterra até hoje". "Não, não, vocês mandam aí, mas deixa eu aqui quieto, não vamos brigar". Então essa malta que chegou ao poder, essas a novas constituições, etc, etc, foi moldada para mantê-los no poder. Porque Claro. simplesmente, eu chego no poder, vamos dizer, nós somos classe trabalhadora. Se a gente chegar no poder, a gente vai mudar as coisas pra gente. É a tal da que às vezes é má interpretada como a ditadura do proletariado e tudo mais. Então eu vejo que esses Exatamente, sim. movimentos de quebra de poder e de avanço, eles só são conquistados através de revoluções cada vez que há um avanço nesse sentido, a humanidade tende a melhorar. Essa é uma leitura que eu faço do que eu enxergo olhando a história. Isso faz um pouco de sentido com a visão marxista da coisa ou não é tão por aí? É assim, esta ideia do melhorar às vezes não é tão linear, como tu sabes. É claro que eu dir-te-ia que há certos aspectos do escravismo que na passagem para o feudalismo há aqui uma melhoria. Da mesma maneira que a passagem do feudalismo para o capitalismo também tem pontos de melhoria, não é? Só que não é uma coisa assim tão linear. Mas eu concordo contigo no ponto que toda a institucionalidade de uma época é criada para proteger a classe dominante. Isso, sem dúvida. E eu até te leria uma passagem aqui pequenita do Ideologia Alemã para dar algum contexto ao que tu estavas a dizer, se puder. Se na concepção do curso da História desligarmos as ideias da classe dominante, se lhes atribuirmos uma existência autónoma, se nos ficarmos porque numa época dominaram estas e aquelas ideias, sem nos preocuparmos com as condições da produção e com os produtores destas ideias, se portanto deixarmos de fora os indivíduos e as condições do mundo que estão na base das ideias, então poderemos dizer, por exemplo, que durante o tempo em que dominou a aristocracia, dominaram os conceitos honra, lealdade, etc., durante o domínio da burguesia dominaram os conceitos liberdade, igualdade, etc. Média é isto que a própria classe dominante imagina. Esta concepção da história, que a todos os historiadores é comum, especial a partir do século XVIII, há de necessariamente dar com o fenómeno de que dominam ideias cada vez mais abstratas, isto é, ideias que assumem cada vez mais a forma de universalidade. É que cada nova classe que se coloca no lugar de outra que dominou antes dela é obrigada, apenas para realizar o seu propósito, a apresentar o seu interesse como o interesse comunitário de todos os membros da sociedade, ou seja, a dar às suas ideias a forma de universalidade, a apresentá-las como as únicas racionais e universalmente válidas. E eu acho que esse é um elemento para mim importante. Ou seja, o que é que o Marx, para a malta que está a ver neste momento, queria dizer? O Marx queria dizer o seguinte: é que cada época, cada época, a classe dominante dessa época, não é? A burguesia tornou-se a classe dominante da nossa época, vai criar toda uma institucionalidade, mas não apenas uma institucionalidade, também um conjunto de ideias que se vão tornar de tal maneira dominantes que nós vamos passar a olhar para elas como se fossem naturais. Então, se, por exemplo, o direito divino ou esta ideia de que, de facto, as pessoas ocupavam no feudalismo um papel que era atribuído, basicamente, por Deus, era uma coisa considerada natural. Hoje em dia, a ideia de meritocracia, a ideia de ser um empreendedor, é quase que olhada como uma coisa que deriva diretamente da natureza. E esse ponto é muito importante. Esse ponto é importante porquê? Basicamente, a burguesia vai fazer das instituições da sua época, assim como depois as ordens sociais dominantes no feudalismo fizeram, vai fazer desta institucionalidade algo natural. Ao ser natural, ao derivar da natureza, é também universal. Porquê? Porque se deriva da natureza, não se aplica apenas ao burguês, também se aplica ao trabalhador. Da mesma maneira que se aplicava no feudalismo aquela ideia da honra, aquela ideia da posição social estrita
ao nobre também se aplicava ao servo da gleba. Então, esta ideia de que as coisas derivam da natureza vai ajudar muito o liberalismo a produzir uma ideia de universalidade. Não, estes são valores universais. Estas são as instituições universais. A democracia liberal, tal como ela existe, é universal. É algo que tem de ser aplicado, é algo que todos temos de aceitar, porque de facto deriva da própria natureza humana, quase. Então nós vemos, por exemplo, que os Estados Unidos fizeram estas tentativas de exportar a democracia liberal para o Médio Oriente, e isso correu muito mal. É certo que o objetivo deles nem era exportar o modelo deles necessariamente, era mais serviço dos recursos deles. Exatamente. Serviço dos recursos deles, e muitas vezes não era tanto exportar o modelo, era mais conseguir meter lá uma pessoa que lhes fosse subserviente. E muitas vezes, às vezes, isso nem sequer resultava numa democracia liberal. Por exemplo, no Chile resulta numa ditadura militar altamente repressiva, como a ditadura de Pinochet. No Brasil, No Brasil a mesma coisa, exatamente. Também esta ideia de que os Estados Unidos querem sempre impor a democracia liberal é um bocado desajustada. O que eles querem é um boneco que esteja no poder e que seja subserviente. Se resultar numa democracia liberal, tudo jóia. Se resultar numa ditadura militar, tudo jóia também, desde que cumpra com os interesses dos Estados Unidos. Então, para concluir, esta ideia de que as instituições de um tempo são universais desmobiliza. Porque, opá, se são universais, se são naturais, se efetivamente são a melhor forma de viver, não há alternativa. Não há alternativa. Nós não nos podemos insurgir porque é só isto que temos. Todas as classes dominantes de um tempo, do chamado Zeitgeist, têm de realmente criar aqui uma ideia de que as suas ideias são as melhores ideias. Ou melhor, as ideias originais, as verdadeiras ideias. E as suas instituições são as melhores instituições. Ou as verdadeiras instituições, as únicas instituições possíveis. Quando nós depois olharmos para a história e percebemos que todas as instituições que se achavam universais acabaram por cair, isto leva-nos a perceber que de facto não é assim tão impossível superar o capitalismo. E não é, de facto. Não é. Eu tem acredito uma que. frase que ficou a bater na minha cabeça você falar isso, não foi eu que inventei, e eu acho que o Miguel também conhece, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do Sim, capitalismo. sim, 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 sim. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Vai ser uma frase utilizada pelo Mark Fisher. Dito isto, o Mark Fisher vai adaptar essa frase de um texto que o Zizek tinha escrito com outro autor que agora me está a falhar o nome. E o Mark Fisher tem um livro muito bom, que é o Realismo Capitalista, que no fundo é esta noção de que realmente não há alternativa. Eu acho que o realismo capitalista hoje acontece muito por causa da queda da União Soviética, a ideia do fim da história, o capitalismo venceu e agora é o que temos. A ideia também que começou a ser desenvolvida por pessoas como o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher, de que de facto não há alternativa, não é? There is no alternative. Isto tudo vai criar aqui um caldo cultural de muito cinismo também. E eu noto isso mesmo na esquerda e particularmente na esquerda europeia, que é a esquerda só sabe ser oposição. A esquerda é anti alguma coisa, a esquerda é anticapitalista. Será que a esquerda é pró alguma coisa? Será que a esquerda é pró algum sistema que seja uma superação do capitalismo? Muitas vezes essa esquerda não é. Quer dizer, nós somos anticapitalismo, mas também olhamos para o capitalismo, mesmo que inconscientemente, como uma coisa inevitável, porque nós não temos uma proposta de futuro. E isso também explica muito bem a crise das esquerdas atualmente e a crise das esquerdas em Portugal. É que Uma hoje em crise dia identitária, né, é a uma esquerda crise de perdeu a identidade. identidade. A esquerda perdeu a identidade com o fim da União Soviética. Uma grande parte da esquerda perdeu, porque de facto a União Soviética acabava por ser, até cair, o último reduto de uma possível forma de produzir as coisas e de sociabilidade diferente daquilo que era o capitalismo e depois aquilo que se institucionalizou como o capitalismo neoliberal, não é? Que é este capitalismo completamente baseado no poder da finança e com uma ideologia que acredita cada vez menos na intervenção do Estado e nas sociais-democracias e no Estado Social e que está a acabar completamente, quer em Portugal, quer no Brasil, com aquilo que é o Estado Social. Então eu acho que de facto nós vivemos um realismo capitalista e a própria esquerda é afetada por isso, porque a esquerda tem rebaixado cada vez mais o seu próprio projeto. Por exemplo, quando nós olhamos para os programas eleitorais, por exemplo, de um bloco de esquerda em Portugal, ou mesmo de um PSOL no Brasil, esses programas, se fossem olhados por um social-democrata do século XX, seriam considerados programas completamente moderados, nada de especial. Hoje em dia são vistos como programas radicais.
E de radicais não tem nada. Aliás, o próprio Bloco de Esquerda vai ter um cartaz, numa das últimas eleições, acho que na de 2024, a dizer: radical é isto? Isto não é radical. Eles próprios admitem, não é radical. E de facto não é radical. Quer dizer, já não estamos a falar de uma esquerda que fala abertamente de revolução. Estamos a falar de uma esquerda que até no plano daquilo que é a social-democracia básica está rebaixada. E é claro, depois temos degenerações mais problemáticas, como é o caso do PS, como é o caso do Partido dos Trabalhadores, não é? Por exemplo, eu acho que Sim. em nenhuma circunstância o arcabouço fiscal que hoje em dia existe no Brasil é uma coisa de esquerda, não é, de todo. E, portanto, quando o Jones Manuel chama ao governo do PT neoliberal, eu concordo com ele nesse aspecto, porque, de facto, a política económica que tem sido praticada é uma política neoliberal. E em Portugal acontece a mesma coisa que o PS. E sim, nós não acreditamos na O Brasil, alternativa. a gente tem uma brincadeira sobre o PT, né? Porque o Lula ele surge dos sindicatos, né? E surge com um Sim, discurso sim, muito revolucionário. E ele com ele trazendo as massas e tal, só que ele sempre batia ali naqueles 35%, por cento, porque no Brasil, eu não sei como é em Portugal, mas no Brasil tem uma cena que geralmente vai ter 30% para um lado e 30% para o outro. O que é disputado ali é os outros 20%, que vão ser disputados para que se ganhe a maioria para ser eleito. Então o Lula bateu uma, duas, eu acho que ele bateu em 3 eleições nisso, de chegar no segundo turno e não avançar, chegar no segundo turno e não avançar. A primeira eleição que ele ganha, aí é a brincadeira que eu quero dizer. Diz que é o Lulinha Paz e Amor. Não sei se você já ouviu esse nome, sim, sim, porque ouço muitas ele vezes. vinha do discurso radical, então ele, cada eleição que passava, ele tinha que colocar o discurso dele mais à direita, mais à direita, mais à direita, para Claro, poder. Então a esquerda perdeu esse que você falou. A esquerda, para ser eleita e para ser aceita, em vez de manter o seu discurso, começou a andar o seu discurso para a direita, onde agora você olha, por exemplo, cá em Portugal, PS e o PSD, você vê que não muda nada. Você olha no Brasil, que é semelhante, o PSDB e o PT, você não vê nada. Você vê que, independente se for o PT e o PSDB, eu não sei se Portugal tem isso, mas no Brasil nós temos o ministro da Fazenda, que eu acho que agora mudou o nome para ministro da Economia mesmo, mas antes chamava ministro da Fazenda, onde você não sabia nem quem era o vice, mas o mercado já queria saber quem era o ministro da Economia. Então, a forma de você sinalizar para o mercado que, ok, eu vou aqui falar umas besteiras, mas quem vai mandar no dinheiro vai ser esse gajo aqui, fiquem tranquilos, sim, era você claro, sinalizar quem era o seu ministro da Economia. Então, o Lula foi muito isso. Ele era o discurso, 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 mas o ministro da Economia dele, assim como o Haddad agora, não está a mexer no poder da. Não está a fazer as reformas de base, não claro, está fazendo nada disso. exatamente, Está a mexer onde dá, no dinheiro que dá, porque claro, não tem força política. Eu não estou dizendo que eles não saibam disso, acho que eles sabem, mas eles não têm força política barra coragem de enfrentar o real problema, que é o problema do Brasil, é porque o Brasil paga praticamente o dobro para banqueiro do que ele gasta com educação e saúde. É pois isso o é, Brasil está acontecendo hoje. é verdade. Sim, eu concordo contigo, aliás, eu acho que a escolha do Haddad não é uma escolha inocente. O Haddad foi escolhido até mesmo para dizer à Faria Lima que não, atenção, nós temos aqui alguém que vocês têm até em boa estima. E lá está, esse para mim é o grande problema da frente ampla, que eu não acho que seja uma frente ampla, é uma frente amplíssima. Uma frente amplíssima, aquilo que se constituiu no Brasil. Não é? Só de pensar que atualmente o vice é alguém que odiava o Lula, e que o Lula odiava, não é? O Geraldo Alckmin, já se vê Ladrão de bem. marmita, não sei se você sabe É que o ele é ladrão. ladrão de Sei, marmita, né? sei, sei, De sei, sei, escolas. sei, Ele, sei. para quem está nos Sim. ouvir aqui, e principalmente de Portugal, ele desviou comida das escolas das crianças. Pronto, é isso. Só. Mas pode continuar, Sim, sim. Miguel. E uma figura execrável, atenção. Eu acho muito engraçado que muita gente do PT andasse sempre a troçar o Geraldo Alckmin, a chamar-lhe nomes e não sei o quê, assim que ele é anunciado como vice. Ah, um quadro muito avançado e não sei o quê. Não consigo com essa hipocrisia. Não, a gente Não consigo. precisa disso, não há outra maneira. Não, porque É, se é. não for isso, o Bolsonaro vai ganhar. E eu vejo que, por vezes, os dois lados, assim,
que estão na disputa do poder no momento, eles se valem do mesmo discurso. Porque o mesmo discurso do Bolsonaro vai virar uma Venezuela, veio esse discurso do PT com o Alckmin, se o Bolsonaro ganhar, vai virar um país Exatamente, é. fascista e não sei o que, Temos de veio esse fazer esta discurso. frente ampla para que o Bolsonaro não venha. Mas eu vou dizer uma coisa: pode não ser o Bolsonaro, o Lula não vai para novo. Quem é que vai substituir o Lula? Quem é que é a figura popular aglutinador? Porque eu acho que não nos devemos enganar. O PT não tem o capital político do Lula. E assim que o Lula falecer, quem é que vai no campo petista, no campo lulista, substituir o Lula? O Guilherme Boulos? Não me parece. Não tem a capacidade de mobilização Ainda mais popular da que o Lula última tem. eleição que Sim, ele se vendeu pro exatamente. Marçal, isso ali foi ridículo Exatamente. também. Exatamente, sim, sim, sem Eu acho que dúvidas. o problema do PT foram os escândalos de corrupção que tiraram porque assim, o Lula, mano, ele é muito inteligente. Sem dúvida, sem Ele não dúvida. saiu de onde ele saiu e se tornou porque ele é muito inteligente. Só que ao lado dele também tinha uns gajos que eram os gajos, eram os revolucionários. Porque o Lula, ele era um operário que Sim, apoiou, mas ao lado dele houveram pessoas que pegaram armas e eram revolucionários na altura, lá nos anos 60, 70, até mesmo 50 talvez. Essa malta que subiu com ele no poder, foi corrompida pelo poder, a verdade é essa. Então esses caras que eram os gajos que iam ascender depois do Lula, que era José Disseu, uma malta ali que era dessa altura, eles foram presos, eles perderam credibilidade, tanto que surge a Dilma. A Dilma surge disso, porque a Dilma era a única que não tinha mancha, mas a Dilma também foi uma revolucionária. Ela pegou em armas, ela foi presa, sim, e então ela foi foi a última. torturada e Então, quando saiu essa malta aí, que isso eu culpo realmente. Eles já acontecia a corrupção, tá, mas aí não vem julgar o erro dos outros e para tentar corrigir o seu. Você aceitou continuar com aquele esquema de corrupção que sempre existiu. E aí eles erraram e perderam e pagaram por isso. Tá tudo certo. Só que é isso. Agora o Lula não tem para quem passar o bastão. E eu acho que nem é um egoísmo dele, é porque ele olha mesmo e fala: não, para não é quem eu egoísmo, preparei não, para isso, não não tem. é. Não tem mesmo. Dentro do campo petista, não tem. Há gente que ainda tem esperança no Guilherme Boulos. Quer dizer, depois destas eleições, para mim é francamente impossível. Francamente impossível. Não há Eu hipótese. gostava eu sou do Rio de Janeiro, né? O Boulos é de São Paulo. No Rio de Janeiro tem o Freixo, que também era do PSOL. Eu acho que ele saiu do PSOL. Sim, sim, E o sim, o Marcelo Freixo, Freixo. ele saiu do PSOL. Foi para o E ele PSB, não foi? ele fez uma espécie de uma coisa, mais ou menos uma coisa dessa do PT, que ele saiu do PSOL para concorrer a governador no Rio de Janeiro e ele sinalizou como secretário das finanças ágio dos bancos, tá a ver? Ou seja, Pois. é sempre, no Brasil tem sempre essa sinalização do tipo assim, eu vou ter aqui um discurso radical, etc, mas ó, no de vocês eu não vou tocar. É isso, tá a Exatamente, ver? É essa exatamente. sinalização. E é isso que a gente traz também sobre a disputa de classes, que é isso. É a classe que, como você descreveu bem, que está no poder no momento, que dita qual é o certo e errado, para quem a instituição funciona. Essa classe, no momento que começa a apertar para ela não vai Sim. deixar, ela nunca vai deixar isso acontecer. E é muito que eu vejo isso. Mas a pergunta que eu queria trazer para você é se, assim como a gente teve Lula Alckmin, você vê que, sei lá, Portugal pode, talvez, porque o Chega não para de crescer, né? Então, acha que seria muita loucura a gente um dia ver o PSD e um PS juntos? É assim, já houve governações do Bloco Central. Em Portugal, quando se refere a uma possível governação PS-PSD, fala-se do Bloco Central. Mas eu acho que neste momento não. Neste momento não, porquê? Porque o PS neste momento é a terceira força política. O PS já não é sequer a segunda força política. O PS é a terceira força política no Parlamento, não é? O Chega é a segunda força política. E com este atual Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, acho que há muito mais possibilidade de se constituir aqui uma maior proximidade em relação ao Chega do que propriamente em relação ao PS. Percebes? Se alguma vez vier a acontecer, será por conveniência e eu não acho que seja
se acontecer, até pode acontecer, em nome da ideia de afastar o chamado bolsonarismo português, o Chega, mas isso só os vai prejudicar mais para a frente, porque vai dar mais lenha ao Chega para dizer, espera aí, mas estão a ver, olha o sistema a juntar-se todo contra nós. É isso, é isso. É o que acontece agora com o E eu PT não e acho que o o Bloco. PS e o PSD tenham vontade de o fazer. Agora, o PSD, neste momento, com o atual primeiro-ministro, o Luís Montenegro, acho que tem mais proximidade com o Chega. E dir-te-ia mais, Caio, eu dir-te-ia até que ahm, provavelmente o Luís Montenegro será o Michel Temer antes da ascensão do Bolsonaro. E, portanto, o nosso Bolsonaro será André Ventura. Percebes? Porque aquilo que o Luís Montenegro Eu pretende acho que ele vai fazer. chegar ao poder, sim. Eu acho que ele vai Sim, chegar ao sim, poder. sim. Eu também, eu também. E aquilo que o Luís Montenegro está a fazer, esta tentativa de desmonte de direitos de trabalho, esta tentativa de desmonte cada vez maior daquilo que são alguns princípios básicos da nossa educação, como por exemplo é a questão do Plano Nacional de Leitura, a que nós ainda não sabemos bem como é que vai ficar, esta questão, por exemplo, de descongelar as propinas das universidades. Aí propina significa outra coisa, não é? Mas a mensalidade da Não, universidade, é. propina significa suborno, não é? No Brasil. Sim, 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 sim. Eu vi Pronto, que descongelou, aumentou, foi para exatamente, exatamente. 713, algo assim. Exatamente. Isso nós estamos aqui a ver esse descongelamento também, e não se enganem as pessoas, isto não é com o intuito de, por exemplo, eles dizem que vai haver um reforço para o ano nas bolsas. Eu tenho muitas dúvidas que esse reforço depois vá ser consistente e não vá originar aqui uma elitização da universidade como nós antes vimos, porque eu não confio neste projeto da direita. Essa é a verdade. E esta direita faz-me muito lembrar aquela direita do Michel Temer antes da ascensão do Bolsonaro. Aliás, quando eu estava na universidade, em Coimbra, eu fui para lá estudar, eu fui a primeira pessoa da minha família a ir para a universidade. Eu passei até fome no primeiro ano, eu estava à espera da bolsa de estudos e tudo. Nesse primeiro ano, veio um senhor chamado Ives Gandra Filho, que eu acho que era, eu não sei se era do STF, agora está-me a falhar, mas ele veio falar da nova reforma à CLT que estava a ser instituída no Brasil, à legislação Ok, laboral no Brasil. eu lembro. Hoje em dia, esse ambiente, isto foi mais ou menos em 2017, ainda estava o Temer no poder, isto faz-me lembrar muito aquilo que, de facto, a direita está a tentar instituir, em nome de uma desburocratização, uma suposta desburocratização, estão a acabar em boa verdade com os direitos laborais e querem acabar cada vez mais e atacar cada vez mais os direitos laborais, e acredito que isso se vai intensificar. E isso só vai aumentar o ressentimento da população, que depois vai abrir portas para um crescimento do Chega, tal como no Brasil abriu portas para o crescimento do Bolsonaro. Porque vai piorar a situação. E eu acho, sabe o que eu acho piada disso? Isso é foda. Que é feito o discurso de, não, vamos, para melhorar, vamos tirar os direitos do trabalhador. Eu acho que isso é uma falta de se enxergar novamente a questão de classe. Eu acho que isso é muito importante as pessoas perceberem onde elas estão. Por quê? Porque, pronto, eu acho que já, não sei se deixei claro, mas eu não sou comunista, né? E nem revolucionário nesse sentido. Depois a gente pode até chegar nesse assunto, se o Miguel quiser me perguntar algumas coisas. Mas, por exemplo, se eu ver uma cena do tipo assim, quem é a ponte mais fraco? É o gajo que vai deixar de ganhar 5 milhões e vai ganhar 3? Ou é o gajo que ganha 1.000 euros e vai ganhar 900? Tá a ver? Quem é a ponte mais fraca dessa? Então, eu primeiro gostaria de ver aquele gajo lá que tá a ganhar 5, ganhar 3. Ele vai continuar ganhando muito dinheiro. Mas ok, pô, ainda não melhorou. Ele ainda dá para tirar mais dele. Até depois nós vamos. Ok, agora talvez se calhar. Tô dando um exemplo que não é. Eu sei que não é aplicado na vida real, mas só para exemplificar a minha ideia. Ah, ok, agora faz sentido mexer nos direitos da classe trabalhadora. Então, assim, não há isso, não é mexido no direito da burguesia. É sempre o problema, está sempre na classe trabalhadora, porque a empresa vai falir, porque a empresa não vai ter dinheiro, e a gente ouve esse discurso desde a época da Revolução Industrial, quando não pode mais trabalhar Claro, criança. O Brasil teve uma influência muito grande da, exatamente. da, da escravidão. Vai acabar escravo, vai ter que pagar salário, vou falir. E nunca fale, não vai falir, vai se adaptar. O que vai fazer é uma.
eu vou também simplificando aqui, é uma distribuição de riqueza, gente. Há uma concentração de riqueza e tem que ser, e essa Uhum. riqueza tem que ser distribuída numa visão do mundo capitalista. Eu sei uma superação do capitalismo já não é vista essa questão do capital e distribuição de riqueza, porque não é baseada no capital. Miguel, eu tenho uma pergunta também. Você fez eu pensar numa coisa, eu queria trazer essa provocação. No Brasil, nós temos uma grande burguesia, assim, que eu diria que quem são os grandes poderosos no Brasil é o agro. No Brasil, desde que o Brasil começou como uma colônia de cana-de-açúcar, que era terra, foi criadas as capitanias hereditárias. Quando acaba o governo, quando acaba o império e vem a república, criado um movimento chamado República do Café com Leite. O que que isso significa? Minas Gerais, eu acho que era, não sei se era São Paulo que foi café e Minas Gerais era o de criação de bovina, ou vice-versa, mas era o café com leite, porque era eleito um presidente de Minas Gerais e outro de São Paulo, eles alternavam no poder. Quando vem ah, a ditadura militar, mesma coisa. Tanto que a ditadura militar vem porque o João Goulart faz discurso dizendo que haveria reforma agrária no Brasil. Só dele ter feito esse discurso, a burguesia, dona das terras e latifundiários, aqui não. E aí, pronto, ditadura. Então, o Brasil nunca conseguiu avançar nesse sentido e essa burguesia tá aí desde o Brasil colônia. Os caras estão aí, mano. São as mesmas famílias. Minha mãe é do interior do Nordeste, ela nasceu numa casa, não tinha nem saneamento básico, ela gosta de falar, né? Ela costuma falar que ela tinha que fazer cocô no buraco. Então, assim, mas ela fala, da época da minha bisavó, não sei o quê, eu não lembro o nome da família, ela fala, mas é a mesma família que manda aqui na cidade. É sempre a mesma. E se Uhum. você puxar para trás, vai ser isso. Então, acho que uma revolução no Brasil, ela passaria por um enfrentamento a esse grupo de poder. Porque esse é o grupo de poder que é o grupo de poder que não paga, apesar às vezes até a Lima é um pouco de um espantalho para com o agro no Brasil. Porque o agro, eles não pagam imposto, Miguel, eles não pagam imposto. Eles produzem, vendem, trazem dólar e não pagam É, imposto. assim eu estou a Eles par. importam maquinário e não pagam imposto. Eles são. E como é que isso é negociado? Eles elegem deputados que aprovam leis em benefício deles. Então, no Brasil, uma revolução passaria ao enfrentamento dessa classe. Não dessa classe, porque eles são da mesma classe burguesa que a Faria Lima, que é a burguesia dos bancos, eles são a burguesia dos latifundiários, mas teria que haver. Esse é os maiores detentores do status quo do Brasil, né? Da classe burguesa no Brasil. Portugal, há alguma coisa que a gente pode olhar? E eu aqui, eu não consigo enxergar em Portugal quem é essa, não quem é a classe, mas quem é essa classe. No Brasil eu sei quem é, aqui em Portugal eu não sei quem é. É assim, há alguns elementos da burguesia nacional, que são famílias que já têm muita, muita antiguidade. O Brasil tem essa questão do agronegócio, e o agronegócio, às vezes, são famílias que já vêm do tempo, como tu disseste, das capitanias hereditárias, no tempo do colonialismo português. Eu diria que há três famílias em Portugal que perduraram muito no tempo. Três famílias em particular que são as que se falam mais. Eu até tenho aqui um livro que fala sobre isso, que é os Donos de Portugal, que tem a coordenação, por exemplo, de Francisco Louçã. Estas três famílias em particular são famílias que se devem considerar. Não só essas, depois existem as famílias, por exemplo, associadas com o negócio da cortiça em Portugal, que é muito forte, como a família Amorim. Depois existe a família ali do grupo Jerónimo Martins. Depois também existe a família do Belmiro de Azevedo na Sonai. Existem três famílias em particular que vão sobreviver ao Estado Novo, não só vão sobreviver ao Estado Novo, como, mais do que isso, vão ser altamente beneficiadas pelo Estado Novo. Temos os Champalimau, temos os Melo e temos os Espírito Santo. Os Espírito Santo são aqueles que tu já deves ter ouvido mais falar por causa do Banco Espírito Santo, que era o BES, e que atualmente é o novo banco. Pronto, o BES teve ali um escândalo, tu deves ter ouvido já notícias sobre o Ricardo Salgado e assim. O Ricardo Salgado é o último, Sim, não diria o último, mas é o descendente da família Espírito Santo, basicamente. O dono daquele património todo do chamado Grupo o Espírito atual Santo. representante.
O atual representante, exatamente. E então, como é que eu tenho de dizer isto? Para tu teres uma noção, essas famílias são famílias que são há mais de um século altamente poderosas. Por exemplo, no Estado Novo, o Champalimau tinha um monopólio da exploração siderúrgica, ou seja, a siderurgia nacional tinha um monopólio da exploração dessa área da indústria, tinha um monopólio decretado diretamente pelo próprio Salazar, decretado diretamente pelo Estado Novo Corporativo. Ou seja, são famílias que estavam ali enredadas num conjunto de favores, por exemplo, já não me lembro se foi o Champalimau ou o Espírito Santo, mas acho que foi o Champalimau que trocou cartas com o Salazar a dizer que lhe ia enviar uns tapetes da Pérsia e depois o Salazar responde com toda a pompa e circunstância a agradecer e ficar muito contente e não sei o quê. Portanto, eram famílias que tinham muita proximidade com o regime e que eram altamente beneficiadas pelo regime, porque o que o regime vai fazer é, através daquilo que é o corporativismo, estabelecer aqui um conjunto de monopólios próprios, assegurados pelo Estado e que eram garantidos aqui por um conjunto muito restrito da burguesia portuguesa, onde entravam, obviamente, os Melo, o Champalimau e o Espírito Santo. O Champalimau tinha um monopólio da cirurgia nacional, por exemplo, mas muitos exemplos tu podes encontrar. Por exemplo, os Melo eram donos aqui de um grande complexo industrial que era o Grupo CUF, a CUF, ou melhor, a CUF. Hoje em dia é o Grupo CUF, o Grupo CUF hoje em dia está envolvido no negócio da saúde. Tu já deves ter ouvido falar dos hospitais da CUF. Acho que em Braga agora Sim, vai abrir também um hospital da CUF. Uh, enfim, para tu teres uma noção, essas famílias que estavam altamente ligadas ao Estado Novo e que eram altamente reacionárias, hoje em dia, elas foram expropriadas durante o 25 de Abril, de uma parte considerável do seu património, mas depois recuperaram esse património mais tarde, particularmente com as governações do Cavaco Silva, e hoje em dia são as famílias que, por um lado, o Champalimau são os atuais detentores, ou os maiores acionistas dos Correios em Portugal, o CTT, e por outro lado também são financiadores do Chega. E são financiadores do Chega. Então tem alguma ressonância com o caso do agronegócio no Brasil, porque o agronegócio também foi um dos maiores financiadores do fenómeno bolsonarista. sim, 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 sim. Reacionários, e há toda uma bancada do agro no Congresso brasileiro que é altamente reacionária. Em Portugal não é uma coisa tão óbvia, é uma coisa um bocadinho mais subtil e que acontece nos bastidores, mas de facto acontece, e nós sabemos que o Chega tem doações dos Mel, do Champalimau, de elementos que pertenciam ao Grupo Espírito Santo, etc, etc. E tudo uma burguesia bastante reacionária, que é assim que eu considero a burguesia do agronegócio no Brasil, uma burguesia altamente Sim, sim, sim. reacionária. É uma burguesia capitalista que defende a liberdade econômica, mas não na dela, né. É, exatamente, No para meu eles, negócio, para o eles, para eles. Estado o Estado vai me proteger. É como a gente eu tive essa leitura, Miguel, e você podemos conversar um pouco sobre ela, se assim fizer sentido para você, que é, eu vi a minha leitura agora, indo para os Estados Unidos e o governo Trump, Sim, existem burguesias, a burguesia não é uma unidade, o poder está em disputa claro, claro, também entre a claro, burguesia. exatamente. Sim, sim, sim. E eu acredito que essa eleição do Trump, ela mostrou muito que houve um levante da burguesia da área das big techs, que até então não estava tão claro. Anteriormente, eles eram muito pelas sombras, você vê, eles ainda não se movimentavam logo, apesar de você tinha um Elon Musk ali, mas, por exemplo, os gajos da Google não falavam nada, o Claro, próprio claro. gajo da Amazon lá, o Jeff Bezos também era aqui caladinho, tudo mais. Mas eles agora Mesmo o Mark agiram logo. Zuckerberg. A minha leitura, mesmo ele, então a minha leitura disso agora é que assim, o capitalismo sempre vai ter uma crise, etc. Então agora a gente tem uma diminuição da quantidade de capital disponível. Cada um vai querer puxar a sardinha para o seu lado. Eu vejo que essas big techs, junto com o Trump, elas fazem um movimento de assim, para de dar dinheiro para a burguesia das armas e das coisas e vem dar dinheiro para a gente aqui, porque a gente está a precisar. Então, eu acho que a minha leitura, a grossíssimo modo aqui, foi essa, foi para mim, eu enxergo isso, as big techs com o Trump, é muito mais isso, porque o próprio Trump, ele tá no discurso de acabar com guerras,
de tentar esse sonho dele de ganhar o Nobel da Paz, e ele está nessa coisa de diminuição de guerras, mas ao mesmo tempo ele está a proteger muito as big techs americanas, inclusive que estavam ameaçadas até por estavam tomando muitos processos aqui na Europa por causa de excessos e tudo mais. E Então mesmo no agora Brasil também, não é? essa burguesia foi atrás de poder. Faz um pouco de sentido isso, que essa leitura minha? Eu acho que se pode considerar que é assim, da mesma maneira que, lá está, nós, classe trabalhadora, não somos todos iguais, a burguesia também não é constituída, não é uma unidade ali homogénea em que é toda a gente a pensar no mesmo, é verdade. E há lutas intestinas entre as burguesias e, claro, o fenómeno da concorrência existe no capitalismo, para todo modo. É verdade que nós estamos a viver num capitalismo que tende cada vez mais para o monopólio, que tende cada vez mais para a formação dos cartéis e dos oligopólios. Ainda assim, sim, existem diferenças. E eu acho genuinamente que esse fator da regulamentação da União Europeia, e o fator também do Brasil e assim, com a tentativa de regular as mídias digitais, pode ter motivado também os Facebooks desta vida, não é? As metas desta vida, a alinharem-se com o Trump, até mesmo por causa do seu discurso de abolir qualquer tipo de censura à liberdade de expressão, quando em boa verdade o Donald Trump está sempre a processar jornais que falam contra ele. Mas pronto, essa ambiguidade da direita é uma coisa que nós já conhecemos muito bem. Eu acho que essas big techs perceberam que podiam, de alguma forma, exercer através do Donald Trump alguma pressão nos países da América Latina, mas também na União Europeia para realmente relaxar essas medidas. Então eu acho que isso foi interessante. E é curioso que, por exemplo, o Mark Zuckerberg, até há relativamente pouco tempo, era considerado um daqueles tech bros da Califórnia que alinhavam se calhar mais com o Partido Democrata. Mas assim do nada nós vemos o gajo com um PTA diferente, com um estilo todo diferente, a apoiar o Donald Trump, não é? E dando até tentando acabar com aquela imagem que se tinha dele que era do gajo corporativo, vestindo uma camisola, e ele apresenta-se no podcast do Joe Rogan e tudo, como pá, ali com um aspecto de surfista para parecer realmente que é gente como a gente. Lutador de jiu-jitsu. Lutador de jiu-jitsu, é verdade. Então eu acho que houve aí esse tipo de articulação e eu acho que o Zuckerberg percebeu que com o Donald Trump de facto iria conseguir algum tipo de desregulamentação nos mídias. E depois já há outros fatores, não é? É que nos últimos anos o Facebook, e não só o Facebook, mas a Google também, têm sido muito atacados por causa daqueles fenómenos de manipulação dos dados dos utilizadores. Eles sabem perfeitamente que se quiserem desregular ainda mais esse mercado e passar entre os pingos da chuva, é precisamente aliando-se ao Donald Trump. Então também há aqui um elemento de manipulação dos dados, não é? De desregulamentação nessa questão dos dados, até porque, e este é um ponto muito importante, atualmente os dados, a manipulação dos dados e a garantia dos dados a outros agentes no mercado é algo que rende muito dinheiro. Esta economia dos dados rende muito dinheiro às Metas desta vida e às Googles desta vida, não é? E mesmo às Amazonas desta vida. Então eu acho que é mesmo muito importante compreender que esta deslocação que há da parte deles é sim motivada por um interesse económico, acima de tudo. Sim, claro. E é uma não é à toa que o Elon Musk comprou o Twitter também, né. As pessoas às vezes vêm com um discurso assim: "Ah, agora o Twitter não valia isso, vai dar prejuízo". Primeiro que ele não comprou com o dinheiro dele, isso é a primeira coisa, pegou um Também há empréstimo. isso. E o segundo que, e segundo assim, ele não comprou para dar lucro não, filho, ele comprou porque ele tá no jogo do poder, ele não tá no jogo do dinheiro, ele já tem Claro, dinheiro infinito. exatamente. Exatamente. Então é outra coisa. E eu vejo também essa como uma ascensão da nova burguesia americana, porque eu acho que esses gajos das big techs, eles não são os antigos, eles são novos. Eles são ali meados, tirando a Apple e a Microsoft, porque o Bill Gates também estava nesse jantar que houve há pouco com o Trump. Sim, é verdade, é verdade, é verdade. Anos 90, final dos anos 90 para cá. Então é uma nova burguesia, não é uma nova classe, mas é uma nova burguesia. E essa nova burguesia talvez não estava se sentindo amparada, porque era isso, eram processos, fechavam, tendo que pagar multas na Europa, multas no Brasil. E eu vou falar Europa e Brasil, mas provavelmente nos outros países também.
pelo menos eu só consegui acompanhar esses dois. Eu acho que eles se sentiam desamparados, e como você bem disse, é isso. O Zuckerberg falou: quem vai me proteger aqui? Quem vai proteger o meu capital? É esse gajo? Então tá, tudo bem, vamos lá, vamos abraçá-lo, porque no fim das É contas, isso, sim, sim. é isso, é o que fala aquela frase que a cadela do fascismo está sempre no cio, né? No final das contas, eles vão aceitar qualquer meio possível para não perder. Por isso que no final das contas, o que vai romper, e eu também enxergo dessa maneira, é uma revolução, né? Não, historicamente, não é, ninguém sai do poder de mão beijada. Não existe Sim. isso. E eu acredito muito que a única maneira de romper isso é através de uma revolução. Apesar de não me considerar e não dizer que sou comunista, mas acredito que para resolver esse problema é só através de uma revolução. Seja ela, eu não vou dizer resolver, porque aqui eu estou fazendo juízo de valor, mas para ter uma mudança do estado que tem hoje é só através de uma revolução. Miguel, teve uma situação, já encaminhando um pouco por fim também, para não tomar aí muito mais tempo também seu, apesar de você não estar a reclamar, mas eu acho que agora você vai ter que usar sua skill de praticamente um doutor, vamos falar assim, porque para me ajudar, porque eu tive, quando eu comentei aqui em casa com a minha esposa que você viria, e aí eu expliquei um pouco e tal, e falei sobre um pouco das ideias que você defendia e tudo mais, e ela viu que eu estava assim um pouco empolgado com a conversa, e a empolgação era real, o nosso papo tá muito legal. Ela me perguntou assim: mas o que que é o comunismo? E pá, foi aquela cena do tipo assim, é uma pergunta tão simples e que pode existir uma resposta tão simples, mas eu não tinha. Apesar de eu saber, eu não conseguia explicar. E eu peço ajuda aqui ao doutor Miguel, se a gente tem que explicar o que é o comunismo, porque geralmente o comunismo é explicado pelo viés da direita. Vai comer as criancinhas, vai acabar com a igreja e vai tirar o seu Peugeot elétrico que você está carregando na garagem, eles vão levar embora. Então, e a gente sabe que não é bem isso. Como é que você resumiria, sintetizaria o que é o conceito do comunismo, né? Que o comunismo já é o estágio final de um De um processo. processo, sim, claro. O comunismo, lá está, eu defini-lo-ia como o estágio final desse processo. E acho que o mais fácil é mesmo explicar o processo. E o processo tem o nome do socialismo, não é? Ou melhor, nós podemos dizer que o comunismo é o estágio final do socialismo, o estágio final a que levará o socialismo. Ora, o socialismo é precisamente esta superação do capitalismo. E como é que se faz essa superação? Como tu bem disseste, de facto, a burguesia e as classes dominantes de um tempo não entregam as coisas de mão beijada e tem de haver aqui um processo de ruptura. Os socialistas pretendem precisamente essa revolução, esse processo de ruptura. E nesse processo de ruptura o que vão fazer é muito simples. Vão criar um Estado que deixe de ser dominado pela burguesia e passe a ser um Estado cujas instituições atendam aos interesses dos trabalhadores e, portanto, um Estado de trabalhadores. E esse Estado de trabalhadores vai fazer uma coisa essencial, e é utilizar os meios de produção. Ou seja, ele vai fazer com que a propriedade privada dos meios de produção, portanto, haver esta meia dúzia de bilionários que têm tantos, mas tantos meios de produzir aquilo que é a vida material, não é? Os bens que nós consumimos, e agora também os bens que nós consumimos do ponto de vista digital, a socialização dos meios de produção vai ser feita através desse Estado de trabalhadores que vai coletivizar precisamente esses meios que já existem, não é? Ou seja, a superação é precisamente isso, é pegar nesses meios que já existem e, obviamente, passar esses meios para a mão coletiva dos trabalhadores. Isso é a socialização dos meios de produção. A questão é, com essa socialização dos meios de produção, deixa de haver uma coisa a que nós chamamos as classes antagónicas. Porque assim, no capitalismo nós temos uma luta de classes baseada em capitalistas, lá está, esses donos das fábricas, dos parques agricultáveis, dos grandes complexos digitais, como é o caso da Amazônia e assim, e temos trabalhadores. E os interesses são antagónicos, não é? O trabalhador quer ganhar mais e trabalhar menos. Enquanto isso, o burguês quer exatamente o contrário, quer que o trabalhador trabalhe mais por um preço mais baixo. Ora, os trabalhadores, ao acabarem com essa propriedade privada dos meios de produção, também vão extinguir as classes antagónicas, porque se deixa de haver essa divisão e passamos todos a ser trabalhadores, porque o objetivo não é extinguir os indivíduos, é extinguir essa classe dominante, ou seja, esses indivíduos da classe dominante passam a ser
trabalhadores também, o objetivo é esse, deixa de haver precisamente deixa de haver essas classes antagónicas, deixa de haver essa luta de classes. É claro que durante o processo continua a haver a luta de classes. Porquê? Porque nós estamos aqui a socializar os meios de produção e eles vão reagir, não haja dúvida que eles vão reagir, eles não vão entregar as coisas de mão beijada, mas efetivamente o socialismo é um processo em que quanto mais socializados são esses meios, quanto mais os meios de produção, quanto mais esses meios pertencem aos trabalhadores como um todo, menos há conflitos entre classes e menos existem essas classes que se antagonizam, não é? Que têm interesses contraditórios. O que é que acontece? Os comunistas acreditam que o Estado, como tu disseste e bem, é o que garante o domínio da classe dominante. Ora, se a classe dominante deixa de existir, se esses antagonismos de classe deixam de existir, então o Estado deixa de ter uma função a cumprir. O comunismo é o momento final, é o momento em que, socializados os meios de produção, não havendo essas classes antagónicas, porque agora, basicamente, estamos todos a trabalhar nos meios de produção, todos a trabalhar para o mesmo objetivo na comunidade, também não há necessidade de um Estado. Portanto, o comunismo é entendido como o estágio final, que não há propriedade privada dos meios de produção, não há classes antagónicas, porque já não existe essa divisão, não é? Essa divisão do trabalho. E como já não existe necessidade para o Estado, tal como ele existe, que é um Estado de opressão de classes, também não existe Estado. O que não significa que não possa haver modelos administrativos e de gestão, etc, etc. O que não existe é o Estado como uma forma de coagir uma classe realmente a cumprir com as vontades de outra classe. E, portanto, esse é o estágio final, esse é o comunismo. Não sei se Perfeito, ficou, perfeito. se, É se muito, ficaria eu acho claro, por exemplo, para a tua que esposa. não, não, ficaria e eu acho que se botasse a minha explicação ao lado da sua explicação assim para ser e aparecer tipo ia ser Nada disso. ridícula a discrepância da forma que eu tentei explicar. Não, não, nada Mas disso. assim, Opa, no eu final das faço isto contas eu muitas consegui vezes. explicar, eu consegui explicar. Exatamente, É isso, é exatamente. isso. E isto vem do É, tempo também. Há 2 anos, se calhar, não te consegui explicar tão bem, porque assim, eu faço pois, isto pois. quase todos os dias, não é? Estou sempre a falar sobre isto. Então é natural que agora já consiga explicá-lo bem. Mas é isso. Agora, há um elemento aqui essencial que é, o Marx também vai dizer na ideologia alemã que o comunismo é um movimento real das coisas. Ou seja, este movimento não é um movimento que nós chegamos, temos uma ideia, olha, nós queremos que o mundo seja assim e tal. Não. Isso é o que faziam os socialistas utópicos, não é? Que o Engels e o Marx criticavam, como o Fournier, o Saint-Simon, o Owen, etc. Porque o Marx compreende que o socialismo emerge daquilo que é a sociedade tal como ela está. Então, por exemplo, eu não gosto muito de dizer que sou um anticapitalista, ainda que eu compreenda o que é um anticapitalista, porque às vezes o anticapitalista tem aqui uma leitura moral do capitalismo. Não, eu acho que o capitalismo é o que é. E a superação do capitalismo será feita através daquilo que é o avanço das forças produtivas que o capitalismo realmente permitiu. Da mesma maneira que quando emerge o capitalismo a partir do feudalismo, isso não acontece abolindo todas aquelas conquistas tecnológicas que houve no feudalismo. Não. Nós vamos Sim, sim. partir com o ponto alto, entre aspas, do capitalismo e superá-lo. É esse o objetivo, de facto. Não é olhar para o capitalismo como os capitalistas são É, todos não, eu, bons e os eu, eu até trabalhadores são todos. trago. Aliás, os capitalistas são todos maus e os trabalhadores são todos bons. Sim, sim, continua. Ok. Desculpa, Desculpa. eu acho que eu te interrompi, mas foi porque eu te perdi um pouco, mas eu acho Não, não, que sim, já sim, eu voltou. percebi. Não, Sim, 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 na eu, boa. eu tenho uma pergunta também muito provocativa, e ela é muito provocativa. Se você não se sentir Não, confortável não. batê-la, fique à vontade. Como eu comentei diversas vezes durante a nossa conversa sobre eu olhar a explicação de diversos lados. O comunismo, ele se dá através de um processo de socialismo com o fim do... Não com o fim, mas no comunismo não há mais o Estado, porque o Estado, ele existe de uma maneira também simplificada para, digamos assim, regular o jogo, ou seja, o Estado no socialismo ele vai regular
até chegar ao processo do comunismo, para que essa disputa de classes ela diminua, assim como a desigualdade e o acesso aos meios de produção não sejam usurpados por interesses Pelos pessoais. antigos Então o proprietários. Estado Sim, vai sim, e vai também. vai vai regular esse jogo. O capitalista dizem a mesma coisa, não sei se já percebeu isso, mas o que eles dizem, o que eles acreditam é no fim do Estado, para que com o fim do Estado as pessoas se, não vou dizer se regulem, mas as pessoas se organizem da maneira que for melhor para elas, pequenos movimentos, em pequenos locais, ou seja, tudo que faça sentido, para, como o Miguel bem disse, para a realidade que está posta para aquelas pessoas. Desse processo, como eu falei, é uma pergunta provocativa. O que está de errado no anarcocapitalista pensar dessa maneira e por que o socialismo seria um caminho melhor do que um anarcocapitalismo até chegar nesse momento de dar fim ao Estado? É que há um elemento aqui essencial, é que os anarcocapitalistas não compreendem a questão de classe do Estado, É ou não isso. compreendem aquilo que é o papel do Estado enquanto regulador dos interesses de classe. Ou melhor, o Estado existe para esta pacificação social, não é? Também, ou seja, é para impedir que uma classe se realmente torne demasiado perigosa para ameaçar os interesses da classe dominante. E, por exemplo, quando nós temos as sociais-democracias do século XX, de facto, há muitas concessões que são feitas porque havia medo que se fizesse no centro da Europa a mesma coisa que se fez na Rússia ou que se fez na China. O grande mal do pensamento dos anarcocapitalistas é que parece que lê o Estado como uma espécie de entidade fantasmagórica que está acima das classes. E não, o Estado não está acima das classes. O Estado atende a interesses de classes específicos. Eu vou dar um exemplo muito simples. Quando as democracias liberais estão no seu nascimento, estão no seu início, quem é que podia votar? Não era toda a gente. Quem podia votar, havia uma coisa chamada voto censitário, sufrágio censitário, não é? Só pessoas, só homens brancos com propriedade é que podiam votar. E depois, às vezes, dependendo do tipo de democracia liberal, só homens brancos com uma quantidade de propriedade específica é que podiam ser eleitos. Não é? O Estado começa com esta parte da classe, com esta noção de que realmente servia uma classe, que era a burguesia, de forma muito mais evidente. Hoje em dia nós temos, lá está, o voto universal, que foi conseguido até muito por causa das lutas dos movimentos socialistas, mas não há dúvida absolutamente nenhuma de que quem efetivamente tem poder político para alterar estruturalmente aquilo que é o governo num país são aqueles que têm poder económico. Não é? Não, É, haja, não há ilusão sobre isso. é só você ver que numa eleição universal, moderna, digamos assim, Exatamente. quando a universalidade do voto ela vai contra o que essa classe quer, o povo Claro. não sabe votar, foi uma eleição fraudada, Exatamente. babá, golpe. Exatamente. É assim, a história tá aí para provar tudo. Exatamente, olha, o caso do Allende é o mais paradigmático, mas às vezes nem é preciso chegar aí. É que o poder político dos grandes proprietários dos meios de produção, não se concretiza apenas nos fenómenos de financiamento das campanhas, dos lobbies, etc, etc. Também se verifica numa coisa que às vezes os anarcocapitalistas novamente esquecem, que é a propriedade dos mídia. Quem é que é dono dos mídia? Quem é que é dono da CNN? Quem é que é... É isso, exatamente.
E isso já aconteceu, já se repetiu na história, porque se você olha para trás, eu vi uma explicação dessa, até foi uma pessoa de direita que explicou isso. Ele falou: se você olhar historicamente, para não debater aqui possibilidades, o que aconteceu historicamente foi que essas pequenas terras livres, esses pequenos poderes livres, eles iam se aglutinando e viravam grandes impérios que iam tomando outros. Então, assim, essa tal de some o Estado daqui, imagina que eu tenho aqui 1.000 gajos aqui de Gaia, junto com o Miguel, que tem mais 2.000 lá em Braga. Ô, Miguel, vamos lá em Vila do Conde lá, pô, é fixe, né? Pô, vamos lá, só tem 100 gajos, mano. Vamos lá tomar aquela porra. A gente vai lá e toma. E é isso que vai acontecendo. Acontece uma concentração de poder que ao longo do processo histórico é o que se mostra. Não é o contrário. No momento que ninguém tinha poder, as pessoas cada vez menos tinham poder. Não foi isso que o processo histórico nos mostrou, né? Então, essa ideia de que tirar o Estado de um dia para o outro e as pessoas vão se organizar e o mundo vai ser mais livre, é aquela coisa, vai ser mais livre para quem, né? É essa aqui que é a cena. Será que um mundo sem Estado ele é mais livre para quem detém o poder, ou ele é mais livre para quem não tem condição nenhuma de enfrentar esses monopólios que também surgem? Caio, estás por aí? Desculpa lá, caiu aqui a internet, não sei porquê, não sei o que é que aconteceu, mas já restaurou. Como vocês viram, temos agora o Miguel de volta. Quando estávamos a criticar o sistema, Exatamente. misteriosamente escalaram o Miguel. Misteriosamente. Cadê as Big Techs aí? Então é isso, Miguel. Eu acho que aqui a gente já queria primeiramente agradecer por ter dado aí seu tempo. Você tem suas coisas para fazer, você é uma pessoa bastante ocupada, até pelas redes sociais a gente consegue acompanhar que você tá sempre bastante envolvido em diversos projetos. Então, muito obrigado por ter dedicado Obrigado, eu. essas horas para gente. E queria deixar o espaço para você eh, dizer um pouco sobre os projetos que você faz parte, como é que as pessoas te encontram. Fica aí esse espaço livre para você também falar um pouco de como as pessoas te acham. Assim, neste momento podem achar-me no Instagram, que é onde eu sou mais ativo, porque é muito fácil fazer um post no Instagram, que é o Miguel Faria underline. Este é o meu nome no Instagram. E depois também podem seguir o YouTube, basta escreverem Miguel Faria e encontram rapidamente o meu YouTube, aparece logo no topo da pesquisa. Entretanto, eu estou neste momento a desenvolver um projeto de formação política pago, mas num valor bastante barato. A princípio vai ser 3 euros por mês no meu Patreon, ok? O Patreon agora tem uma ferramenta que permite fazer lives e é uma coisa que eu vou explorar para fazer lives de formação política para quem realmente queira aprender, porque de facto o meu objetivo é este projeto de democratização do conhecimento. Hoje à noite, às 9 da noite, vou ter também uma live no meu canal com um político bastante conhecido, Francisco Louçã, do Bloco de Esquerda. E pronto, de modo geral é isto. Também me podem ler através dos links que eu tenho no meu Instagram. Eu tenho um Substack, eu escrevo de vez em quando para alguns jornais, como a Voz do Operário, o Reconhecer o Padrão. Entretanto, também escrevi para o Público, para o P3 do Público. Enfim, tenho uma série de coisas que faço. Se forem ao meu Instagram, conseguem os links através do meu Linktree para tudo, está bem? Obrigado pela oportunidade, Caio, a sério. Não, obrigado muito obrigado pelo seu tempo. Você que assistiu até aqui, curta, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, faça as perguntas. Quem sabe posso passar para o Miguel responde lá no canal dele, nas redes dele, ou você pode ir lá seguir ele e perguntar diretamente, que o Miguel super acessível, super tranquilo. E mais uma vez, Miguel, muito obrigado. E Obrigado, acho que é eu isso. é que agradeço. Até o próximo. Valeu. É isso.